Olá, visionários da saúde e entusiastas da tecnologia. Bem-vindos de volta ao Inteligência Médica, o futuro agora, o seu canal preferido para explorar as fronteiras da medicina e da inovação. Se você é fascinado por como a ciência está moldando o futuro da saúde, então você está no lugar certo. Antes de mergulharmos no nosso tema de hoje, lembre-se de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar as notificações. Pronto para uma jornada ao coração da revolução genética? Vamos lá! Bem-vindos à vanguarda da biotecnologia, onde a tecnologia CRISPR-Cas9 está redefinindo o que é possível no campo da genética. CRISPR, abreviação de Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats, representa uma descoberta que mudou as regras do jogo na edição genética. Mas, para realmente apreciar o seu impacto, vamos descompactar o que isso significa. Imagine o DNA como um vasto manual de instruções que determina tudo, desde a cor dos seus olhos até a sua predisposição a certas doenças. Até recentemente, fazer alterações precisas nesse manual era um processo complexo e propenso a erros. Aqui entra a CRISPR-Cas9, uma ferramenta que permite aos cientistas cortar e colar seções específicas do DNA com uma precisão cirúrgica que antes era inimaginável. A Cas9 é uma enzima, pense nela como uma tesoura molecular, guiada por uma sequência de RNA que pode ser programada para mirar em locais específicos no genoma. Quando essa sequência guia encontra o local-alvo no DNA, a Cas9 corta o DNA nesse ponto. Isso permite que os cientistas removam, adicionem ou substituam pedaços de DNA, corrigindo mutações genéticas ou inserindo genes benéficos. Mas por que isso é revolucionário? Porque a CRISPR-Cas9 tem o potencial de curar doenças genéticas diretamente na sua fonte, alterando o próprio DNA. Estamos falando de condições que vão desde a fibrose cística e a distrofia muscular até a hemofilia e certos tipos de câncer. Além disso, a CRISPR não se limita à medicina humana, ela tem aplicações em agricultura, biologia de conservação e muito mais. Agora, imagine o impacto disso na medicina como a conhecemos. Tratamentos que antes eram considerados impossíveis ou que dependiam de terapias paliativas e gestão de sintomas agora podem ser abordados na raiz do problema, o código genético. Isso não apenas abre a porta para curas potenciais, mas também para a prevenção de doenças, aprimoramento da saúde humana e até mesmo para a extensão da expectativa de vida. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade. A capacidade de editar a vida em seu nível mais fundamental traz consigo questões éticas e morais profundas. Quem deve ter acesso a essa tecnologia? Como garantimos que seu uso seja justo e não leve a uma nova forma de desigualdade? E quais são os limites éticos da edição genética? Avanços recentes com a CRISPR. À medida que mergulhamos nos avanços recentes proporcionados pela tecnologia CRISPR, é impossível não se maravilhar com o ritmo acelerado do progresso. A CRISPR não é apenas uma promessa futurista, ela já está aqui, redefinindo o que é possível na medicina moderna. Vamos explorar alguns dos marcos mais impressionantes alcançados nos últimos anos, que ilustram o poder transformador desta tecnologia. Primeiramente, a distrofia muscular de Duchenne, uma doença devastadora que afeta 1 em cada 3.600 meninos nascidos em todo o mundo, tem sido um foco significativo para a aplicação da CRISPR. Esta condição genética, que resulta em fraqueza muscular progressiva e perda de mobilidade, tem sido notoriamente difícil de tratar. No entanto, pesquisadores conseguiram utilizar a CRISPR para corrigir a mutação no gene responsável pela doença em modelos animais, restaurando a produção da proteína distrofina, essencial para a saúde muscular. Esses avanços não apenas oferecem uma nova esperança para tratamentos eficazes, mas também abrem caminho para abordagens semelhantes em outras doenças genéticas. Além disso, no campo do câncer, a CRISPR está sendo usada para revolucionar a imunoterapia. Cientistas estão modificando geneticamente células do sistema imunológico do paciente, tornando-as mais eficazes na identificação e destruição de células cancerígenas. Em alguns casos, essas células editadas pela CRISPR demonstraram uma capacidade notável de atacar tumores,
oferecendo uma nova linha de tratamento personalizado e potencialmente mais eficaz contra o câncer. Outro avanço notável é o uso da CRISPR para combater infecções virais, incluindo o HIV. Pesquisadores têm aplicado a CRISPR para cortar o DNA do vírus diretamente das células infectadas, um passo monumental em direção à cura dessa doença crônica. Embora ainda em estágios iniciais, esses experimentos representam um avanço significativo na busca por tratamentos curativos para o HIV e outros vírus persistentes. E não para por aí. A CRISPR também está sendo explorada para combater doenças hereditárias, como a anemia falciforme e a beta-talassemia. Em ensaios clínicos recentes, pacientes tratados com terapias baseadas em CRISPR mostraram melhorias significativas, com alguns alcançando remissão completa dos sintomas. Esses resultados são um testemunho do potencial da CRISPR para transformar vidas, oferecendo curas onde antes havia apenas tratamentos paliativos. Continuamos a explorar e expandir os limites da CRISPR, o futuro da medicina parece mais brilhante do que nunca. Estes avanços recentes são apenas o começo, eles representam a vanguarda de uma revolução médica que promete curas para doenças outrora consideradas incuráveis, abrindo novos horizontes de esperança e possibilidade para pacientes ao redor do mundo. Desafios e limitações da CRISPR. Enquanto navegamos pela era promissora da edição genética com a CRISPR, é crucial reconhecer os desafios e limitações que acompanham essa tecnologia revolucionária. A CRISPR, apesar de ser uma ferramenta poderosa, não é uma solução mágica. Vamos explorar em detalhes os obstáculos técnicos, éticos e regulatórios que precisamos superar para realizar plenamente seu potencial. Desafios técnicos. Um dos maiores desafios técnicos é a precisão da edição genética. Embora a CRISPR seja notavelmente precisa, o risco de cortes fora do alvo, onde o DNA é cortado em locais não intencionais, ainda existe. Esses erros podem levar a mutações indesejadas ou até mesmo ao desenvolvimento de doenças, como o câncer. Além disso, há o desafio de entregar eficientemente o sistema CRISPR-Cas9 às células-alvo no corpo humano, especialmente para doenças que afetam múltiplos órgãos ou tecidos. Efeitos colaterais indesejados. Mesmo quando a edição é realizada corretamente no local-alvo, ainda há a possibilidade de efeitos colaterais indesejados. A alteração de um gene pode ter implicações imprevistas devido à complexa rede de interações genéticas dentro do corpo. Esses efeitos colaterais podem não ser imediatamente aparentes e podem surgir apenas gerações depois, no caso de edições germinativas. Questões regulatórias. A regulação da CRISPR varia significativamente entre diferentes países, criando um mosaico de diretrizes éticas e legais. A falta de um consenso internacional sobre como a CRISPR deve ser aplicada, especialmente em humanos, dificulta a colaboração global e o avanço da pesquisa. Além disso, a aprovação regulatória para novas terapias é um processo longo e complexo, o que pode atrasar a disponibilidade de tratamentos baseados em CRISPR para pacientes que precisam deles. Acesso à tecnologia. Outro desafio significativo é garantir que os benefícios da CRISPR sejam acessíveis a todos, não apenas aqueles em países ricos ou indivíduos com recursos financeiros. Atualmente, o custo das terapias de edição genética é proibitivo para muitos, e sem esforços conscientes para reduzir esses custos, existe o risco de ampliar as desigualdades de saúde existentes. Aceitação pública. Por fim, a aceitação pública da edição genética varia, com preocupações sobre questões éticas e o medo do desconhecido. A educação e o diálogo aberto são essenciais para construir confiança na tecnologia e garantir que seu desenvolvimento seja guiado por considerações éticas sólidas. Enfrentar esses desafios requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo cientistas, legisladores, éticos e o público em geral. Juntos, podemos trabalhar para superar essas barreiras, garantindo que a CRISPR seja usada de forma responsável e benéfica, abrindo caminho para uma nova era na medicina. Histórias de sucesso com a CRISPR. No coração da revolução CRISPR, estão as histórias de sucesso que iluminam o caminho para o futuro da medicina. Essas narrativas não são apenas testemunhos do potencial da CRISPR, elas são faróis de esperança para pacientes e famílias ao redor do mundo. Vamos mergulhar em algumas dessas conquistas extraordinárias, onde a CRISPR já está fazendo uma diferença significativa.
Tratamento da anemia falciforme e beta-talassemia. Uma das histórias mais inspiradoras vem dos avanços no tratamento de doenças do sangue, como a anemia falciforme e a beta-talassemia. Pacientes que sofriam de condições debilitantes, necessitando de transfusões de sangue frequentes ou enfrentando dores crônicas, encontraram alívio significativo após tratamentos experimentais com CRISPR. Em alguns casos, os pacientes foram capazes de viver vidas quase normais, um resultado antes inimaginável. Esses tratamentos funcionam corrigindo as mutações genéticas responsáveis pelas doenças diretamente nas células-tronco do paciente, oferecendo uma solução de longo prazo para condições anteriormente gerenciáveis apenas por meio de cuidados paliativos. Combate ao câncer. Outro campo de sucesso é o uso da CRISPR na luta contra o câncer. Pesquisadores têm utilizado a CRISPR para modificar o sistema imunológico dos pacientes, tornando-o mais eficaz na identificação e destruição de células cancerígenas. Em ensaios clínicos, alguns pacientes com câncer avançado, que não respondiam a outros tratamentos, mostraram melhorias significativas após receberem terapias baseadas em CRISPR. Esses avanços representam um novo amanhecer na imunoterapia do câncer, oferecendo esperança para aqueles que enfrentam diagnósticos outrora desesperadores. Correção de distúrbios genéticos. Além disso, a CRISPR tem sido aplicada com sucesso na correção de distúrbios genéticos em estágios iniciais de desenvolvimento. Um exemplo notável é a pesquisa focada na distrofia muscular de Duchenne. Embora ainda em estágios experimentais, os cientistas conseguiram usar a CRISPR para restaurar a produção da proteína distrofina em modelos animais, um passo crucial para o desenvolvimento de uma terapia eficaz para humanos. Esses avanços não apenas abrem a porta para tratamentos curativos, mas também ilustram o potencial da CRISPR para abordar uma ampla gama de doenças genéticas. Desafios futuros e oportunidades. Enquanto celebramos essas vitórias, também reconhecemos os desafios que permanecem. Cada história de sucesso traz consigo lições aprendidas e oportunidades para refinar e melhorar as aplicações da CRISPR. O caminho à frente é complexo, mas com cada avanço, estamos um passo mais perto de uma era onde a edição genética pode trazer curas reais e duradouras para inúmeras condições. Essas histórias de sucesso são apenas o começo. À medida que a pesquisa e os ensaios clínicos continuam, podemos esperar ouvir mais sobre como a CRISPR está transformando vidas. Elas são um testemunho do poder da ciência e da inovação para enfrentar algumas das condições médicas mais desafiadoras, iluminando um caminho de esperança e possibilidade para o futuro. À medida que nos aventuramos mais profundamente na era da edição genética, o futuro da CRISPR na medicina se desdobra com possibilidades que uma vez pertenceram apenas ao reino da ficção científica. Este não é apenas um momento de otimismo cauteloso, mas um prelúdio para uma revolução médica que pode redefinir a saúde humana em suas fundações. Vamos explorar o que o futuro pode nos reservar com o avanço da CRISPR. Erradicação de doenças genéticas. Imagine um mundo onde doenças genéticas, como a fibrose cística, a anemia falciforme e a distrofia muscular de Duchenne, se tornem raridades históricas. À medida que a precisão e a segurança da CRISPR melhoram, a possibilidade de corrigir mutações genéticas antes que elas possam manifestar-se em doenças torna-se cada vez mais viável. A CRISPR poderia permitir intervenções genéticas em estágios muito iniciais, potencialmente como parte de um check-up de saúde padrão, oferecendo uma forma de prevenção que hoje só podemos imaginar. Revolução na terapia do câncer. O câncer, com sua complexidade e tenacidade, tem sido um desafio constante para a medicina. No entanto, a CRISPR promete transformar radicalmente a terapia do câncer, permitindo abordagens personalizadas que visam as características genéticas específicas dos tumores de um indivíduo. Além disso, a capacidade de modificar o sistema imunológico para reconhecer e destruir células cancerígenas pode levar a curas duradouras, minimizando a necessidade de tratamentos debilitantes como a quimioterapia e a radioterapia. Medicina preventiva e longevidade. A CRISPR também abre novos caminhos para a medicina preventiva, permitindo a identificação e correção de predisposições genéticas a doenças antes que elas se manifestem. Além disso, a pesquisa sobre o envelhecimento e a longevidade pode ser profundamente influenciada pela CRISPR, oferecendo insights sobre como retardar ou até reverter processos de envelhecimento no nível celular.
isso poderia resultar em uma qualidade de vida significativamente melhorada, com pessoas vivendo vidas mais longas e saudáveis. Desafios éticos e sociais. À medida que avançamos, os desafios éticos e sociais da CRISPR permanecerão no centro das discussões. A governança global, o acesso equitativo às terapias e a prevenção do uso indevido da tecnologia são questões que precisarão ser abordadas com cuidado e consideração. O diálogo contínuo entre cientistas, legisladores, filósofos e o público será crucial para navegar essas águas desconhecidas. O futuro da CRISPR na medicina é brilhante e repleto de promessas. Estamos à beira de uma nova era, onde a capacidade de editar a vida em seu nível mais fundamental pode trazer soluções para alguns dos desafios mais persistentes da humanidade. À medida que a tecnologia amadurece e superamos seus desafios, a CRISPR tem o potencial de não apenas tratar, mas verdadeiramente transformar a saúde humana de maneiras que apenas começamos a compreender. A jornada da CRISPR é uma prova do incrível potencial da ciência para transformar vidas. Mas é também um lembrete da necessidade de navegar no futuro com cuidado, consideração e um compromisso com a ética. Queremos saber o que você pensa sobre esta revolução genética. As possibilidades da CRISPR inspiram otimismo ou trazem preocupações para você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste mergulho profundo na revolução CRISPR, mostre seu apoio com um like e inscreva-se para mais conteúdo como este. Obrigado por nos acompanhar em Inteligência Médica, o futuro agora. Até a próxima, e continue curioso!